nono ano da Rede Educacional do município de Itabaianinha, Sergipe. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero fielmente que vocês estejam bem, que vocês, em suas respectivas casas, respeitem o processo de isolamento social, a quarentena, as medidas higiênicas. Tudo isso são elementos e pontos importantes para que este momento de turbulência acerca do Covid-19 consiga ser vencido e que a nossa realidade seja restabelecida e que as aulas presenciais voltem logo. Gostaria de dizer também que estou com imensa saudade de vocês, do diálogo, da conversa, da troca de afetividade, de acompanhar vocês no processo de ensino-aprendizagem de vocês. Pensando nisso, a Secretaria de Educação de Itabaianinha, juntamente com o setor pedagógico, pensou e repensou uma forma de tentar contribuir, de chegar até vocês um modem, um projeto Estudo em Casa em Itabaianinha, a qual tem como principal objetivo fortalecer o vínculo e tentar aproximar e reaproximar o mundo da tecnologia para com as famílias de Itabaianinha, sobretudo para os alunos que estão vinculados à rede. Nesse sentido, eu sou o professor Marcos, sou professor de História da Rede e eu estarei com vocês acompanhando a aprendizagem de vocês nas próximas semanas. Isso significa que a cada semana eu estarei postando aqui nesse link um vídeo. Esse vídeo contém aproximadamente, no máximo, estourando 20 minutos sobre um determinado tema, sobre um determinado conteúdo que vocês já estudaram nos meses iniciais do ano letivo de 2020. Então, será um processo de recapitulação do conteúdo e de revisão. Espero que, de fato, a gente consiga atender e atingir o nosso objetivo principal. Mas para que isso seja viabilizado de fato, é preciso também, sobretudo, acordar alguns pontos básicos aí para tentar normalizar alguns acordos informativos e aviso. Dentre eles é a questão do horário de estudos. Eu divulgo aqui semanalmente, mas vocês escolhem um dia da semana para estudar, um horário para estudar, um horário específico para vocês estudarem. E esse horário específico tem que estar também de acordo com o próprio local. Escolha um local de sua casa apropriado, um local que transmita paz, sossego, silêncio. Por mais que nas grandes famílias isso é quase impossível, mas procure um horário mais adequado, que a interferência externa, a questão do barulho, da zoada, não interfira. Isso também é um ponto muito importante. Além das videoaulas, eu estarei também lançando para vocês atividades. Essas atividades, elas não estão distintas, elas não estão distantes da realidade de vocês. A grande maioria das atividades que eu irei passar, sempre nos finais de cada vídeo, está contido, no livro didático de vocês, no livro de História do nono ano. Esse capítulo, por exemplo, o capítulo de hoje, é o capítulo 1, que é justamente a questão do desdobramento da República Brasileira nos anos iniciais. Mas antes de eu adentrar no conteúdo, eu gostaria de dizer também para vocês que está sendo um prazer imenso estar com vocês nesse momento. É uma forma de eu conectar com vocês, de eu dialogar com vocês. Sei que é um momento de incerteza, de dúvida, de angústia, mas mantenha a calma, mantenha sempre a calma. Porque esse momento vai passar. E quando passar, em breve estaremos juntos novamente. Lembrando que eu irei atender o público do nono ano da Rede Educacional de Itabaianinha. Nono ano. Então, trarei para aqui contribuições importantes que vocês vão perceber no dia a dia. Porque história, como já falei várias vezes, é passado e presente, passado e presente. Mas vamos lá ao nosso conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje é República Velha e os seus desdobramentos iniciais. Primeiro, o que é uma república? Segundo, como surgiu a república no Brasil? Terceiro, como se deu o desdobramento, como se desenvolveu a República do Brasil e quais são seus principais motivos, suas principais características que vai concernir, que vai definir a identidade política e econômica da República Velha. Observem, quando fala de República Velha,
automaticamente nos remete se houve uma república velha, houve uma república nova. Então nós temos de 1889 a 1930, República Velha. De 1930 a 1985, República Nova. Mas vamos voltar lá para o início, para focar, para contextualizar, para situar vocês, aluno, e também para me situar, claro, né? Mas vamos lá. Primeiro, qual é o principal motivo que vai fazer com que a República seja instalada? República nada mais é do que uma forma política, uma forma de organização política, um sistema político a qual a sociedade vai se enquadrar, a qual tem como seu ponto de partida o povo, a nação, as pessoas. Então, república remota, a princípio, a ideia de nação, remota a ideia de democracia, remota a ideia de povo. É o povo que tem o poder de decidir. República. Mas só que anteriormente a isso existia o sistema imperial. O que é o sistema imperial? Era o sistema absoluta, onde o poder, onde a política, onde a economia estava centrada na mão de um rei, na mão de uma única família. Neste caso aqui do Brasil, estava centrado na família de Dom Pedro II, ao qual tinha como rei Dom Pedro II. Acaba a escravidão no Brasil, a escravização no Brasil enquanto teoria, por meio da assinatura da Lei Áurea. Lembrando que a princesa Isabela não assinou por livre e espontânea vontade, havia uma pressão, uma questão política em torno dela. Então ela assina a lei. Então, em teoria, é abolida a escravização do Brasil. Então, se acabou a escravidão, automaticamente, questão de meses depois, vai acabar também o sistema imperial. Se acaba o sistema imperial, mediante um golpe liderado por dois militares, que é Floriano Peixoto e Marechal, eles vão liderar um golpe que vai destituir, que vai retirar do poder Dom Pedro II. Mas se Dom Pedro II saiu do cenário político do Brasil, quem é que vai assumir o Brasil? Agora é preciso ter um novo olhar. É preciso ter uma nova concepção de vida política. Vai se instalar não mais o imperialismo, não vai mais permanecer. E sim vai ser criado a República Federalista do Brasil. Professor, por que a República Federalista do Brasil? Porque esse sistema estava no processo de ascensão, no processo de crescimento na Europa. Então, portanto, quando se instala a República no Brasil, lá em 1889, vai ocasionar diversas mudanças. A questão do Estado vai mudar, a questão política vai mudar, a questão cultural vai mudar. Então, há diversas mudanças que vai modificar a identidade do Brasil, a identidade política do Brasil. Então, eles vão utilizar, naquele período, os políticos da época vão utilizar a França como referência, porque vai instalar um sistema que eles não têm experiência. Então, eles utilizam a França como experiência. Mas só que algumas medidas que foi colocada na França funcionaram. Mas só que quando foi colocada no Brasil não funcionou, porque a estrutura, os países, os costumes, as crenças são diferentes. Então, isso vai influenciar. Já como se instala a República Federativa lá em 1889, né? E aí vem a questão da elaboração e da construção da primeira Constituição Republicana em 1891, o que é que vai ocorrer com os estados, com as províncias? Primeiro, no Brasil Império, no sistema anterior, era província. Com a República, será chamada agora de estados. Os municípios, os municípios era conhecido como vila. Agora será chamado como município, como os dias atuais. Vai sair o Império e vai se instalar os três poderes. Que três poderes é esse? Legislativo, Executivo e Judiciário. Então é uma nova organização que vai atender maior a população brasileira, no viés político. Por outro lado, não era somente mudar os nomes, era preciso pensar em uma forma, em uma cultura dessa República Federativa, para que a sociedade não desenvolvesse e crescesse, voltasse ao crescimento industrial. Então,
Além dessa questão dos nomes, outro fator tão importante nos anos iniciais da República foi justamente a criação do hino. Vocês acreditam que foi criado 27 hinos para depois chegar no hino atual? Então tinha hinos de diversas formas. Tinha hinos que falavam sobre times de futebol, que chegou lá no Congresso para ser aprovado, mas só que quando chegar no Congresso era cortado. Chegou hino que valorizava apenas uma pessoa, que exaltava a beleza de uma pessoa. Então esses hinos foram cortados. Então o hino atualmente ele é derivado desse período. Não somente o hino, mas como a própria bandeira. No Brasil Império, a bandeira do Brasil era vermelha, preta e branca. Já no Brasil República, ela já passa a ter uma nova imagem, ela já passa a ter um novo sentido e um novo ideal. Um ideal voltado para o aspecto positivista, claro, mas também para um aspecto voltado para a República. Isso daí é fato. Em contrapartida, as questões políticas vão influenciar em diversos fatores, como pelo fato de não ter uma fiscalização, pelo fato de não ter questões políticas, pelo fato de não ter uma estrutura econômica adequada, vai se organizar algumas corrupções. Essas corrupções eram tidas como as políticas dos governadores. Professor, como assim? Sabe quem era a pessoa que chegava à presidência? Não era qualquer pessoa. Não era uma mulher, porque nesse período a mulher não votava. Não era um escravizado e nem ex-liberto, porque esse público não votava no Brasil. A Constituição era clara. Só poderia votar pessoas acima de 21 anos que não fossem negros, soldados, ex-escravizados e mulheres. Então, esse público não votava. Então, a política do Brasil vai ser decidida por uma disputa ideológica de dois partidos, de dois estados. De um lado, nós tínhamos Minas Gerais e do outro, São Paulo. Professor, por que diante de tantos estados, somente esses dois em destaque? Porque esses dois estados eram o foco, era o polo, era a região que tinha maior eleitores, os maiores públicos de eleitorado era nessa região. Então, por mais que os outros países do Nordeste, os outros estados do Nordeste se somassem, mas não conseguia atingir um terço que tinha a população do estado de São Paulo, como também Minas Gerais. Então, o que é que vai decidir esse momento de política? As alianças, as práticas coronelistas. Professor, o que são práticas coronelistas? As práticas coronelistas são práticas que vai determinar, práticas de corrupções, naquele período não era crime, que vai determinar quem vai chegar à presidência. O presidente que fosse eleito era o presidente que maior conseguisse ligações, que maior conseguisse aliança ou troca de favores. Por exemplo, vamos lá. Joãozinho se candidata à presidência do Brasil. Ele é estado de São Paulo. Então Joãozinho tinha que conseguir aliança com Amazonas, com Sergipe, com Rio de Janeiro, com Goiás, com todos os estados para chegar à presidência. Se ele não conseguisse aliança, automaticamente ele não era eleito. Primeiro, porque havia um processo de corrupção intenso. A prática coronelista, que era justamente as trocas de favores. Que trocas de favores é essa? Olha, existia uma fazenda e dentro dessa fazenda existiam 4 casas. Essas casas são chamados hoje os caseiros. Então o fazendeiro chegava da seguinte forma: olha, senhor, ou você vota no meu prefeito, ou você vota no meu governador, ou você vota no meu presidente, ou senão você vai pegar seus panos de bunda e vai sair de minha terra. Então, por uma questão de sobrevivência, aquelas pessoas que moravam ali tinham que votar no representante daquele fazendeiro, no representante daquele coronel. Quem era o coronel? Quem era o fazendeiro? Grandes proprietários de terra. Então, por uma questão de sobrevivência, eles eram forçados a votar. Mas, ao mesmo tempo que eles eram forçados, havia uma troca de favores. É o que vai caracterizar esse período. Troca de favores, alianças
alianças, ameaça. A troca de favores é o seguinte: eu sou governador do estado de São Paulo e quero me eleger a presidente. O que é que eu vou ocorrer? Eu vou atribuir um lucro, vou destinar uma renda para o estado de Minas Gerais, para o estado de Minas Gerais atribuir voto a mim. Professor, e como era o dia da eleição? Era algo muito inédito, porque o voto era aberto. Professor, o que significa voto é aberto? Normalmente era em praças públicas, onde as pessoas faziam filas e iriam votar. Chegava lá, colocava em um papelzinho, todo mundo vendo, e colocava em uma urna. Então, a questão da fraude, a questão da manipulação dos votos era algo corriqueiro, era algo frequente. Isso é fato. Quando se fala do desdobramento da República Brasileira, quando se fala do aspecto político, o que vai marcar são as práticas coronelistas, que é a questão do coronel, que vai forçar as pessoas que moram em suas fazendas votar em seus respectivos políticos. É as políticas dos governadores, as trocas de favores. São Paulo manda milho, ou São Paulo manda lucro para Sergipe. Sergipe, em compensação, tem que votar no presidente que foi liderado por São Paulo. Então, essas ligações, essas trocas de favores, essas políticas oligárquicas que vai caracterizar o período da República Velha. Isso aí, pessoal, é somente no aspecto político. E olha que eu não mencionei a questão indígena, a questão do imigrante, que isso tudo vai se intensificar. Então, a gente percebe que a corrupção, ela está presente na sociedade atual, não é do agora, pelo contrário. A corrupção está presente desde o seu processo de formação política, econômica e social do Brasil, como também esteve na República Velha. Cabo eleitoral, pensa que é um nome frequente, atual, pelo contrário. Cabo eleitoral já existia no período da República, nos anos iniciais. Era o cabo eleitoral que ligava a pessoa do prefeito à zona rural. Era a pessoa que ligava o governador ao prefeito. Era a pessoa que ficava pelo processo de mapeamento e levantamento dos votos. Isso, a justiça eleitoral estava focada no processo de desenvolvimento da própria eleição. Ela não estava focada em si na questão de como ia ocorrer as verbas, não. Vencia quem tinha maior aliança. E essa questão de, uma vez era São Paulo que era presidente. Uma vez era São Paulo que era presidente, outra vez era Minas Gerais, outra vez era São Paulo, outra vez era Minas Gerais. Então, essa troca, esse revezamento entre São Paulo e Minas Gerais, ficou conhecido como a política do café com leite. Sabe o que significa? Política do café com leite significa que, uma hora, São Paulo, representado pela questão do café, da cafeicultura, se eu não estou enganado, ficava na presidência. Passava-se 4 anos, era a vez agora de Minas Gerais, que representava o leite. E assim sucessivamente. Uma hora São Paulo, outra hora Minas Gerais, uma hora São Paulo. Durante esse processo, São Paulo e Minas Gerais ficou aproximadamente 35 anos na presidência do Brasil. 35 anos. Justamente por esse jogo político. Então a gente percebe que é um viés político, que vai caracterizar a forma de pensar da época, a corrupção, as alianças, como já mencionei aqui. Mas em contrapartida disso vai surgir, que aí eu vou abordar na próxima aula, diversos processos de resistência, porque a população de imediato não vai aceitar isso. Vai ter um processo de resistência vista nos levantes, vai gerar essa corrupção toda na massa, na raiz, na política, vai gerar um descontentamento, vai gerar uma indignação da população que vai ocasionar em revoltas populares, como a do cangaço, né? Como a revolta de Canudos, a revolta de Contestado e tantas outras revoltas que surgiram a partir da indignação da população diante da corrupção. Porque pobre não votava, mulheres não votavam, negros não votavam, indígenas nativos não votavam.
Então, somente o público que tinha dinheiro conseguia votar. Mas era votar por uma troca de interesse. Olha, eu te dou necessariamente o que se hoje se chama, eu te dou um fogão. Ah, em contrapartida, já que você vai me dar o fogão, eu vou votar em você. Então, essas trocas de favores como há, infelizmente, nos dias atuais, não é isso? Mas vamos lá, qual é a atividade de hoje para vocês no ano? Vocês perceberam que a República era caracterizada nos anos iniciais por questões políticas, não é isso? Desdobramento, a aliança, a questão das práticas coronelistas, que é o coronel, uma figura de uma pessoa que é propriedade, tem uma propriedade de fazenda, que consegue controlar todo o seu entorno e que vai influenciar na política. São todas essas questões sociais e políticas. Então eu quero que vocês, vou cobrar, viu? É importante isso, que vocês na próxima aula, vocês façam e vocês enviem para os seus respectivos professores um resumo de aproximadamente, no mínimo, na verdade, uma folha. Um resumo do que você entendeu sobre a questão dos anos iniciais da República, voltado para o viés político. Vocês vão fazer um resumo à mão ou digitado e enviar para o seu, não envie para mim, envie para os seus professores de história. E aí, aguardo eles dar uma resposta a vocês, para ver se está tudo ok. Caso vocês tenham dúvida do que eu falei, se ficou alguma coisa confuso, recorra ao livro didático de vocês. Esse conteúdo daqui não é distante não, pessoal. Está no livro didático de vocês, é capítulo 1. Podem acessar lá e até breve. E que em breve, certamente, iremos nos reencontrar.